tertúlia. Minha gente, boa tarde para todos, todas. Hoje nós temos aí a distorção mnemônica, que é da mnemossomática. O ato é efeito de distorcer, deformar, alterar ou mutilar a forma ou outras características estruturais das retenções da memória pessoal dentro do universo cognitivo da consciência. O estudo da memória é sempre importante, básico, fundamental, insubstituível e inevitável. Nós precisamos de ter memória. Sem memória não há consciência. Pensem bem nisso. Então a memória é distorcida, os juízos heterocríticos distorcidos em função da falta de informações corretas. A consciência aprisionada às imagens perêmptas. A memória nominativa, a memória quanto aos fatos. A distorção mnemônica inconsciente, a distorção mnemônica involuntária. A protoconsciencialidade, o antidiscernimento pessoal. Os equívocos, a anti-informação, a malinformação, a perinformação, a semi-informação, a subinformação, a desinformação, as contradições, as ilogicidades, as pseudologicidades, as omissões deficitárias, o subcérebro proto-reptiliano, a paramnésia, a influência da cronêmica, a influência da prosêmica ou distanciamento físico e comunicativo interpessoal na geração das distorções mnemônicas. É o que acontece aqui, que a turma fica sem muita atualização, que nós estamos tentando suprir agora através da online. Essa comunicação online é para as pessoas à distância ficarem mais atualizadas dentro do nível atual das pesquisas da conscienciologia. Mas agora existe também o processo das pessoas juntas e à distância. A interpretação errônea dos fatos provocada por suposições antigas e ultrapassadas, porque a pessoa está desatualizada. É preciso da gente ficar sempre up to date. Agora, a imagem congelada do passado não correspondente à realidade atual. O que precisa? Precisa da reatualização compulsória. A despedida da criança a ser aceita agora na condição de filho adulto. Agora, a despedida, aí, tem também os reencontros intrafísicos depois de décadas. Uma pessoa mesmo esteve tocando nesse assunto e hoje coincidiu, é aquele negócio da sincronicidade, com o assunto aqui, os reencontros intrafísicos depois de décadas. Agora, nós temos uma série de considerações. A patologia aqui tem mais de 20 linhas nesse verbete. E nós temos aí, além das logias, a condição patológica da distorção mnemônica pode afetar de modo profundo toda a consciência vivendo indiferente ao cultivo sadio da memória básica, diuturna, de todo momento. Você cultiva a memória a fim de evitar as distorções mnemônicas? Você emprega alguma técnica, um medicamento coadjutor da saúde mnemônica? Quer dizer, como é que você conserva a sua memória? Isso é muito importante. Eu quero dizer que esse verbete tem 31 logias e tem 7 máximas. Agora, a Rosa pode trabalhar no estrangeirismo mais 2, na binomiologia mais 3, na remissiologia mais 3. Estou dando a dica aqui para você que já está doutora no assunto, está sabendo mais das coisas do que eu, mas eu vou falar. Agora, você pode falar, Línia, você manda. Professor, eu li a definição, mas eu não entendi muito, acho que foi falta de entendimento da forma. Como é que a forma, ela distorce as retenções da memória? E o que você está chamando de formas? Forma. Forma é o modo de apresentar a ideia. Por exemplo, ideia é uma palavra. A hora que você fala ideia, sempre tem uma imagem dentro de você. Então, tem a forma da palavra e tem a forma da imagem. É imagética. Agora, veja, no caso, tem a imaginação que faz a imagética. Imagística cria ou gera os processos da imaginação. A inventividade é feita pela imagística. Agora, a imagética é que cria a imagem. A imagem vem pela vontade,
a intenção, a imaginação, a criatividade, a inventividade. Então, se a ideia estiver distorcida, Então, a veja, imagem vai não, ser mas distorcida. olha, deixa eu acabar só de falar o restinho. A forma que nós estamos falando é da ideia. Na hora que fala, por exemplo, vamos supor a palavra ideia. Que ideia que a forma da palavra ideia te dá? Então aí você vê a forma da palavra que cria uma imagem na sua cabeça. No gibi, por exemplo, eles arranjaram uma saída para a ideia. É uma lâmpada acesa, cheia de raio. Isso aqui é a ideia nova. Entende? Essa que é aquilo que eu chamo de neo-ideia. A ideia nova, é a neo-verpon, neo-constructo. Isso é que eu estou falando. Agora veja, a distorção mnemônica é a hora que tudo isso está distorcido. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa já há muito tempo, mas fazem 2 décadas que você não vê. Tudo mudou. Tá A pessoa já casou, já tem filho, mudou de cidade, mudou de profissão, tem uma vida toda organizada, já está pensando em outras coisas, está estudando filosofia, você não sabia de nada disso. Entende? Então, veja, isso é a distorção mnemônica natural. Agora, tem aquela distorção mnemônica que a pessoa leu errado. Essa é a pior que tem, e bobinha, é superficial. Uma pessoa pega o jornal, vai ler, e lê uma coisa, e ela distorceu o título. Ela não leu o título direito. Ela vai ficar com aquela ideia errada por muito tempo. Mas na interpretação aquilo vai dar uma também. repercussão enorme em tudo que ela vai fazer na vida dela. Professor, a interpretação que a pessoa faz errada também pode causar isso? Pois é, então? mas a interpretação é isso. Tá, É por causa da forma. entendi. Vem cá, você não interpreta nada que não tenha forma. Porque até na sua abstração você tem uma imagem mental. O que você acha? Complexo. Por exemplo, no seu mundo intraconsciencial, no seu, vamos dizer, o seu universo intraconsciencial, entende? Aquele mini universo consciencial, você tem a opção de ideia. Essas ideias são imagens também. Por isso que a gente fala que a palavra é um signo, ela é um símbolo, entende? Mas a ideia também é isso. Por isso que o consciência é tão difícil. O consciência tem que acabar com o signo. Como é que a gente vai entender isso? Então, veja, a gente percebe que no consciência as pessoas vão ter uma noção tudo coletiva de tudo. Ela não vai ter mais varejismo, tudo vai ser por atacado. Ela não vai ter mais uma super especialidade. Ela tem um generalismo que amplia aquilo tudo. Você entendeu? Entendi. Por isso que é difícil a gente entender isso. Agora, você pensou, uma consciência livre, ela só pensa assim. Então, tudo isso nosso ficou pequeno para ela. Professor, uma pessoa com a ideia truncada, um pensamento confuso, pode ser advindo dessas distorções? Ela começou assim. Agora, ela pode ter chegado num lugar que já virou uma anarquia, um caos. Isso é que é a confusão mental. Então, a pessoa, não, eu estou com confusão mental. Tem gente que chega a falar isso da gente. Embananou o meio de campo dela, o modo dela pensar. Você está entendendo? Entendi. Embolou tudo. Isso tudo existe. Uma pessoa, por exemplo, cansada, ela tem isso. Por isso que eu falo, se você está fazendo um trabalho intelectual no computador, escrevendo qualquer coisa, e você está cansada, começou a errar demais, vai dormir. Depois você pega aquilo onde foi. Se você tiver dificuldade, escreva num papel onde é que você parou e como é que foi, para você pegar onde você deixou. Mas não deve seguir, porque senão aquela confusão vai perturbar o processo mnemônico da memória da pessoa. Uhum. Entende? Entendi. E você tem que conservar esse processo da retenção das coisas límpido, limpinho. Ele não pode ter poluição. Senão você erra. Você vai querer lembrar uma coisa, não vai lembrar. Daí a pouco você está com dislexia. Depois, se pegar número, daí a pouco vai descalculia. Vai piorar tudo. Você está entendendo como é que é? Nós temos que saber mexer no dial. Você está entendendo? No processo da nossa cabeça. Tudo tem. Qual a frequência do seu processo de pensar? Você tem ultrafrequência? Frequência modulada? Como é que é o tipo? Lembra que eu falava sobre esse processo? É o nível de acesso das pessoas. Tem vários tipos de abordagem que você pode fazer. Então, as pessoas pensam, às vezes, pela metade, pensam inteiro, pensam duplamente, com 200%. Tem vários processos desses.
Por isso que eu falei para a pessoa ler aquilo da intraconscienciologia. Sabe? Todos aqueles 100 itens, que é para a pessoa começar a entender a complexidade de si mesma. Agora, por exemplo, o cientista, de modo geral, ele não estuda a consciência. Ele não quer estudar essa complexidade que ele é. Então ele fica na superfície dos elétrons, da matéria. Mas fala. Tem uma situação que eu gostaria de saber se eu tenho algum estudo, ou já estudou alguma coisa, no sentido assim, se eu vi falando para ter cuidado com as dietas em relação até à questão da memória mesmo, né? Então, assim, uma pessoa que está em desenvolvimento, que ela faz uma dieta muito rígida, afetou a memória, isso tem como ser resgatado depois, ou ela já está com... Tem, agora quase sempre é o seguinte, se ela demorou a piorar a memória, por exemplo, 1 ano, ela vai demorar no mínimo 3 para recuperar tudo. A recuperação é mais lenta do que a perda. A perda pode ser rapidíssima, mas a recuperação é lenta. Entende? Entendi. Isso tudo tem. Eu sei porque eu, durante 2 anos e meio, eu fiz uma dieta rigorosa, vegetariana. Quando eu perdi a memória, que o negócio ficou muito sério, eu só recuperei 5 anos depois. Para voltar ao que eu era mesmo, do jeito que eu sou hoje. Uhum. Agora, veja, eu conservei isso mais ou menos. Estou com 76 anos, já era para estar falhando muito. Eu falho, eu noto. Agora, ó, onde você falha mais, que a gente começa a falhar mais em matéria mnemônica, é na nominativa, a memória nominativa. Pelo menos para nós, nesse estudo intelectual, nesse nível nosso. É a nominativa de nomes. Essa que começa a falhar mais. Agora, por exemplo, uma falha suave, esporádica, todo mundo tem, devido ao processo do metabolismo, porque o cérebro depende do que você come, depende do que você respira, depende do exercício que você faz. Seu cérebro é sempre igual. Por isso que a pessoa, aquilo que eu falo, uma pessoa ela pode ser mais inteligente ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Entende? Ela não é igualzinha, entende? Ela não é uniforme, ela não tem um padrão uniforme para toda hora. É uma linha quebrada, o processo da lucidez. Agora, é lógico, com o passar do tempo, essa linha quebrada, que era assim, ela começa a ficar tipo planalto. Já é alguma coisa. Agora, ficar isoline, o negócio certinho assim, ó, isso é muito difícil. Por exemplo, quem tem isso é a Consciex, ou muitos de vocês tiveram isso, quando era Consciex na intervenção. Por quê? Tinha recuperado todos os cons. Quem recupera os cons, a tendência é ficar tipo planície, ou um planalto. Não vai ter linha quebrada. O gráfico. Entendi. Ficou claro isso aí, mais ou menos? Posso fazer outra pergunta? Pode, vai em frente. Na patologia, na página 32, no finalzinho da 4ª linha, 4ª linha no final, o senhor fala lá sobre... A força do autodiscernimento etológico da eliminação das distorções mnemônicas. Como é que isso funciona, essa força do autodiscernimento? O autodiscernimento etológico é da manifestação da pessoa, o comportamento dela, a conduta, o posicionamento, a atitude. Então, você veja, a força de qual discernimento, qual a escolha que você tem para tomar determinada atitude. Então, isso elimina as suas distorções mnemônicas. Por quê? Você começa a ficar com a retilinearidade da autopensanização. Você vai repetir as coisas tudo corretamente, do mesmo jeito. Você vai criar aquilo que nós chamamos a rotina útil, a rotina sadia. Agora, a rotina melhor que nós podemos criar para a gente é a rotina da confabulação, mas principalmente a rotina da pensanização. Então, por exemplo, a rotina da sua pensanização, ela é retilínea? Ou você devaneia demais ainda? Eu acho que hoje você não está devaneando muito mais, não. Antes você devaneava. Mas hoje eu acho que você está muito mais séria. Agora, a OIC te ajudou. Oi? A OIC te ajudou. Ajudou. Você, como a primeira evoluciente dessa história, sua. Isso te ajudou demais. Eu reconheço. Agora, ó, vocês lá agora podem fazer muita tertúlia, muita conversa. Reunir muita gente, lá vai ter salão para isso, vai ter tudo. Então isso aí, muita coisa você pode fazer. Agora, ó, anota tudo. Tá. Você vai crescer mais. Agora, ó, mnemônica. Pega depois tudo que tem aí das nossas tertúlias aqui, dos verbetes, e vê tudo que diz respeito à memória.
Já tem uma opção de coisa, viu? Está salpicado lá dentro assim, ó. Não está reunido, mas tem muito material sobre memória. Obrigada. Tá bom? Na página 32, na fatologia, na segunda linha, nós temos lá os reencontros extrafísicos pós-dessomáticos no período da intermissão, né? Como elementos esclarecedores das realidades entre as consciências afins. Primeira coisa é a seguinte, isso aí não seria melhor na parafatologia? Eu também já pensei nisso. É que eu quis deixar uma opção de coisa lá para chamar a atenção por causa da memória. Mas a gente pode passar. Eu acho que ficaria mais adequado. Mas dentro disso ainda, quando tem lá no Cristo Espera por Ti, no final aparece as consciências e tal lá para Rosselane, né? Seria um pouco isso, né? Embaixo é isso. Esse reencontro. Mas agora, aquele lá já foi um reencontro assim, final. Que tem os intermediários, que às vezes são até mais importantes. Que é a hora que a pessoa vira o destino. Faz a viragem da mesa. Você entendeu ou não? O intermediário, na hora, por exemplo, que a pessoa está numa fase crítica de transição, ao encontro daquilo, aquilo traz uma iluminação para o processo. Então ela já vai entrar num caminho novo, iluminado. Já tem luz, não está no escuro. Então isso, às vezes, ajuda demais. Agora lá não, lá foi um grand complet. Quer dizer, um negócio na finalização, culminou. Ali está mostrando como quando acaba o drama, que todos os atores aparecem, que puxa as coisas. Isso. Então todo mundo aparece. Está entendendo? Isso é uma coisa, isso é o final. Isso é a culminação. E porque ela ali descobre agora, quem era o processo quem, é o entreato. Entreato. Você sabe o que é entreato? Então, é o entreato do drama. Esse, às vezes, é seríssimo, porque esse é que indica o roteiro. Numa questão de preparação de projeto. Ali não, ali assim. já chegou, todo mundo chegou na conclusão que o patamar, então, está mexendo com todo mundo. Mas agora, no entreato, não. Mexe com um, mexe com dois, mexe com três só. Não está mexendo com todo o grupo evolutivo. De uma vez só. Mas isso seria também pós-dessomático. Encontra pequenos grupos para depois... São os mais sérios. Depois os grupos Esses é que são os mais sérios. Entende? Então, por exemplo, muitos de vocês, na hora que eles arrebanharam vocês para fazer o curso intermissivo, às vezes com você vieram 3, 4. Só 2 que ficaram. O resto eles não aguentaram. Você está entendendo? A triagem que foi feita. Então, o entreato permite uma triagem. Até a coisa deslanchar. Então, é uma fase de transição. Uma fase de transição. Agora, Valdo, isso seria também uma espécie de para-acariação, muitas vezes? Tudo pode ocorrer? Estudo aí, E essa do fim também. Por exemplo, essa do fim, geralmente, é um processo mais de dar alta. Sabe o que é o dar alta? A hora que acabou a convalescência. Certo. Então, a pessoa agora vai ser despachada para ver o que ela vai fazer com a nova perna que ela arranjou, a prótese nova que deram para ela na cabeça, o nível de memória, o que ela vai fazer com aquilo. Então, isso é seríssimo. Seríssimo. Então, na verdade, aqui ocorre uma correção dessa distorção mnemônica, só que pós. Né? Agora, então, o que a gente vê é o seguinte, para você entender bem isso. Nas questões extrafísicas, existe aquele negócio das minhas empresas. Eu não fazia balancete mensal. Quinzenal. Era quinzenal. Então, o ideal é a hora que os entreatos são mais assíduos, mais frequentes, mais repetitivos. Agora, veja, na hora que chega, aquilo é o balanço do exercício. Aqui, ó, a hora que... Aqui, ó. Acabou a cena final. Puxar a cortina. Isso é o balanço do exercício. Agora, vamos partir. Mudemos de programa, passamos por outro programa. Você está entendendo como é que é? É ali. É o ponto exato. Agora, isso é muito sério. Essas coisas da agenda precisa escrever. Tem muita coisa sobre intervenção que ainda nós não chegamos lá. Eu quero primeiro escrever tudo que tem no Projeciologia para depois entrar nesse detalhe. Agora essas do entreato tem muita coisa. Mas agora aqui, ó, a minha intenção foi colocar o seguimento da ideia para a pessoa não perder. Mas, em parte, eu acho que você tem razão. Melhor acho que destacaria até mais. Tem mais coisas que é bom passar. Agora, Valdo, esse entreato ele pode ser também das consciências projetadas? Seria uma prévia ou não? Às vezes, quando o negócio é muito crítico e que pega
um grupo maior, já não é um grupinho, mas um grupão. Pode ser. Às vezes a pessoa é tirada do corpo para prestar o seu depoimento. É o negócio do Rashomon. Você já viu o filme Rashomon? Seria bom vocês verem. Eu já falei do Rashomon aqui. Você lembra? O que é o Rashomon? Rashomon é o seguinte, é um filme oriental, lá tipo japonês, lá do negócio chinês. Chegou a ver o Rashomon? Não. Quem é que já viu o filme Rashomon? Não é possível, vocês já devem ter visto, é que tem gente que esqueceu. Eu não acho que vocês são boboca, não. Aqui é um negócio mnemônico. Há uma distorção mnemônica. Mas o Rashomon, quer ver? Eu vou falar, vai ter gente que vai lembrar. O Rashomon é o seguinte, aconteceu lá, vamos supor, uma tragédia. Então, eles chegam e vão ver uma pessoa que foi um elemento chave na tragédia. Depois vão pegar a Malu, que era também testemunha ocular do negócio. Ela vai dar o depoimento dela, outra condição. Depois chega lá, era o Antônio que estava lá. Então vai ouvir o Antônio. Daí a pouco tem 5, 7. Cada um deu o seu depoimento. No fim, quando todos deram, é que você vai entender o que era a história. Você entendeu? Uhum. É o entre aspas. Rashomon. É o Rashomon. Eu, quando eu vi o filme, falei, bolas, esse cara trouxe o negócio da intermissão. É bom ver o filme. Eu estou com ele para rever. Eu já vi, eu não vejo filme de novo. Eu só vejo para fazer pesquisa. Eu estou com o Rashomon de novo só para ver. Tem locadora fácil, então. Tem. Agora eu tenho até o filme aí, mas é que eu estou estudando ele esses dias. Não, vale a pena. Agora, hoje coincidiu da gente falar aqui. Porque é o seguinte, quando tem o processo de vara testemunha, Malu, uma pessoa vai lembrar um aspecto, mas a outra vai lembrar outro aspecto que ela estava... Complemento. É o viés, é a nuance. Então, no fim, você vai ver todas as nuances. Então, isso é o espectro, o processo do espectro matemático da situação física. Interessante. Então, veja, o cenário, uma coisa, por exemplo, vamos prestar atenção. Uma coisa muito séria. Observa bem que isso aí é da sua área também, que já mexeu muito com isso. Nós estamos fazendo o tertuliário. O tertuliário é 360. O que é o 360? Ele é seríssimo. Por quê? Ele não é um anfiteatro apenas, ele é o teatro inteiro. Ele não é os 180 graus. Agora veja, você vai num teatro, a maioria é tudo 180. Você só viu ali, ó. Você viu para cá, você não viu para cá, não viu aí atrás. Agora lá não, você roda e você pega tudo. Então esse é o verdadeiro teatro global. Você está entendendo? Sim. Nós estamos na era da globalização. O tertuliário está dentro do espírito da coisa atual. Perfeito. Agora então veja, o problema do Rashomon é justamente os 300. Vai vendo todos os Você está entendendo? 380 graus, em vez de 60, 90. Então, cada um viu um ângulo. Agora veja, o que eu desejaria de vocês é isso. Eu queria que viesse a seu respeito todos os seus amparadores, todos os seus assediadores, todos os mais ou menos. Cada um vai dar um ângulo. Aí eu vou ter sua ficha integral. É isso que o evoluciólogo faz. Você entendeu agora? Eu, por exemplo, eu conheço muitos de vocês aqui, ó, há muito tempo, algumas décadas, vários aí. Tem gente que eu conheci quando era criança. Tem gente aqui no meio. Então agora você veja bem, mas não dá ainda para ver tudo. Tem uns que eu conheci mais assediador. Você está entendendo como é que é? Agora o ideal seria a gente ver entende? O processo todo, o grama. Ele chama isso de cosmorama. Cosmorama. Que é o espectro total. Você está entendendo? Essa seria com Sincombaia, mais... Não, é essa que a gente ampla, quer. Né? Nós vamos chegar nisso do conscienciograma. Vocês sabem que o Djalma está fazendo uma coisa muito boa, né? Que é o processo de fazer o levantamento do conscienciograma traduzido numa linguagem acessível e prática para os outros, todos os detalhes. Que ele descobriu o conscienciograma agora é recente. Ele está enfoguetado com aquilo. O livro dele já tem umas 200 páginas, mas é grandão, é coisa boa. E outra coisa, de tarde vai publicar esse livro. Eu falei com a Flávia, ela já está enfoguetada, ela já está querendo o livro para agora. Falei, calma, tem que esperar, entende? Então vamos ver como é que fica isso. Agora, tudo, por que que é? Por exemplo,
Consensograma, ele é apenas pensou determinados aspectos com 2.000 folhas de avaliação. Eu falava, preciso de arranjar 50.000 folhas. Aí nós vamos ter a cosmorama. Você está entendendo o que quer dizer? Agora veja, eu estudo a consciência, a conscienciologia pura. Então, aqui, o processo é esse. Agora, outra coisa. Essa questão aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, distorção mnemônica. A gente falar isso na época do computador parece uma heresia. Porque o computador, ele existe para melhorar a sua retenção mnemônica. Ele é a extensão da sua memória. É a extensão dos seus registros. A extensão de tudo que você tem. Agora, isso aqui tudo, nem o computador ainda não conseguiu superar. Essas coisas todas existem. Por quê? Tem o problema da emoção, tem o psicossoma, tem a tendência da pessoa, a índole dela, o feitio, a estilística. Você entendeu, então, o nível disso? Vocês estão entendendo como é que é importante agora? Você vai ler aqui a fatologia, tem mais de 20 linhas. Você vai notar que parece que tem coisa que é tudo igual, não tem nada igual. É por causa da nuance. Isso tudo aí pode se estender, pode se aprofundar. Está tudo aí para ser visto. Agora, a distorção mnemônica dentro do processo da ProEx é uma droga, né? Total. É onde ela ofende mais a consciência. Onde ela injuria mais a consciência. Aonde perturba mais. Mas olha, de modo geral, aquilo que eu comecei falando aqui. Uma pessoa que não tem memória, ela não tem consciência. A consciência desapareceu. Sem memória, não há consciencialidade. Agora, eu provo isso na prática. Vamos só pensar. Na evolução, você precisa ter companhias. A companhia, você tem que ter intercâmbio. Se não tem memória para fazer intercâmbio, não há colóquio, não há interlocução, não há confabulação. Está claro? Então não há evolução. A consciência desapareceu. Pensa bem nisso. Então, por exemplo, a consciência não morre, mas ela permanece em coma. Por isso nós chamamos paracomatosos, extrafísicos. Esses são pessoas que não têm memória, porque ele está com monoideísmo, a memória só, que a ideia fixa, e não sai daquilo. Você veja, quando a minha mãe estava preparando o povo para preparar o renascimento, ela chegou lá e falou assim, olha, muda o seu psicossoma, e você vai apresentar com aquele fulano, e vai lá e fala com ele. Se você não lembra o nome dele, ele fala, não, eu lembro, porque lá eu estava com a hora que eu cheguei, aquilo tudo veio, sabe? Então eu cheguei lá e fui conversar com ele, de igual para igual, da época. Agora, ó, séculos. E eu com paramento, ele também, tudo ali a gente conversando. Aí depois eu cheguei e fui falar com a minha mãe. Você está entendendo? E trouxe ele comigo. Assim, ó, ele agora está lembrando, sabe quem sou eu. E sabe que eu falei com ele, que a senhora é uma grande personalidade para mim. Para ele seguir tudo que a senhora está falando para ele. E o negócio é assim, mas o negócio tratando como se fosse uma criança. Encaminhamento. Agora veja, esse cara era daqueles que tinha aqueles globos, com aquelas coisas todas dos... Você está entendendo? Antigo. Por exemplo, na época de o ano 800, 900, é tipo islâmico, que tem aqueles negócios todos do espaço sideral, você está entendendo? Tá. Aqueles aparelhos todos. Ele é dessa época. Na hora que eu cheguei lá, parecia que eu tinha entrado num negócio assim. Que coisa. Papiro daqui, troço escrito ali, rolo, aqueles rolos, sabe? Um depois do outro, aquelas coisas todas, estava lá. E o cenário tinha isso tudo. Porque eles fazem verdadeiras maquetes vivas da situação. O negócio é vivo. Agora, veja, isso aí é a materialização da psicoteca, né? Agora, eu lembro como se fosse hoje o negócio lá da minha mãe. Ela falou assim, ó, foi muito bom você aparecer, porque, ó, é da época, vai lá, meu filho. Que é o resgate, né? Você tinha o rapaz. Agora, né? vou eu lá, não era filho, coisa nenhuma, apareci como um cara já bem maduro, tudo, com a roupa toda, e falei assim, então, como é que vai? Cheguei por cima, tudo assim, com uma loucura. Mas, Val, nesse caso você se transfigurou para uma personalidade que ele conhecia. Era você, era você gente de igual para igual. Como se a gente fosse todo mundo capitão. Então, falar de igual para igual. A hora que ele me viu, ele olhou, aí a memória começou a mudar. Porque o problema todo é enxaguar aquela consciência.
Você está entendendo o que é enxaguar a consciência? É dar uma enxaguada nela, limpar tudo. Todos os processos, as faculdades conscienciais da pessoa, daquela consciência, tem que ser reavivadas. E o negócio está tudo parado. Aquilo é um montão de tempo. E ele se preparando. Agora, dali, o que é duro é isso, né? Ali, então, eles tiravam todo aquilo, quando acabava a parafernália, que a pessoa já sabia o que era, aquelas vestimentas, a roupagem, tudo aquilo desaparecia o cenário e vinha a consciência do jeito que era. Aí os amparadores usam a pessoa para colocar ela em trajes normais, modernos, para ela começar a ver aqui como é que é. Então leva para algum lugar igual esse. Por exemplo, um desses, eu lembro, que eu estava com ele, nós fomos no desfile de moda. O negócio era em São Paulo. Ele estava fora do corpo. Falei assim, eu nunca vou... agora tem que sair do corpo para ver um negócio. É uma vergonha para mim. Para Fashion Week. Eu falei com a minha mãe, falei, só uma vergonha aqui que eu estou fazendo aqui. Ela falou, não, mas tudo é necessário. Tudo é necessário. Por honra da firma. Você entendeu? Agora, gente, eles precisavam para ver o ambiente, a coisa. E o desfile de moda dá todas as coisas avançadinhas. E outra coisa, no desfile tinha uma opção de coisa, inclusive coisa parecida daquela época dele, mas tudo de hoje. Entende? Tinha homem, tinha mulher desfilando e tal. Negócio sério. Interessante. Agora, veja, isso deu um impacto naquela... E o processo mnemônico ajudou. A minha mãe trabalhou nisso durante uma boa temporada. Agora, eu acho que ela não chegou a entrar naquele curso avançado de mexer, é o caso da Veronesa, ela não chegou nisso não. Tá. Mas, a hora que a pessoa começa a fazer o mandrake, né? Sim. Ela mexe e muda o ambiente. Muda, mas o caminho dela deve ser esse, né? Não, mas, por exemplo, ela já estava dominando perfeitamente o psicossoma. A transfiguração, ela fazia o que queria. Ela estava dominando bem. E era o processo de artista também, né? Sim. A tendência disso. Aproveitou disso. Sempre ajuda. Okay. Valdo, nesse episódio que você falou de olhar todo mundo em volta, uma cena e cada um dá um depoimento, tem uma peça de teatro do Pirandello que faz isso, chamada Assim É, Se Lhe Parece. Assim é, de depoimento. Tem isso. Mas agora o Rochomon é que teve mais expansão, porque pegou o povão, né? Realmente, você lembra do filme? Você chegou a ver? Seria bom vocês verem. Cada um fala, mas só no fim que a coisa é esclarecida, porque todos os depoimentos há de ter. Cada um é um capítulo em separado. Bacana. Mas tudo entrosado ali por Rochomon. Agora, o problema trágico, da comédia, do drama, é muito impressionante. O cinema deles é assim, é pesado. Valdo, eu queria que você comentasse o papel do preconceito na distorção mnemônica e depois na autocorrupção da pessoa que não quer mudar o preconceito. Porque a gente nota que a pessoa preconceituosa, ela filtra tudo. Aí o processo mnemônico, ele até é secundário. A coisa mais séria é o problema da priorismose, né? Entendi. Esse aí é que é o duro. Que a pessoa está fixada para aquilo. Então a ideia fixa, é o monoideísmo. Isso é a priorismose. Agora, esse preconceito aí é mais do que preconceito. Ele já tem uma raiz muito grande. E outra coisa, o pior da história, Mário, que a gente percebe é o seguinte, a hora que isso pegou 3, 4 vidas da pessoa. Por causa do processo do temperamento, ela não mudou em 3, 4 vidas. Não, muito pouco. Essa fixação no pior, entende? No desajustado, é a pior coisa que tem. Porque o desajuste é maior, ele já está fixado, a raiz é maior. Uma coisa é ter uma raiz assim, superficial, fácil de arrancar. Agora a outra não, a hora que o negócio caminhou, foi longe. E não é nem distorção, a pessoa já entende tudo. Não, ela acha que ela é aquilo. Ela é aquilo. Tem saída. É igual os caras lá da minha mãe. Os caras pensaram, eu sou isso, eu não vou mudar. Agora, como o cara era da monarquia e muito poderoso, ele não abria mão daquilo de modo algum. Agora, a minha mãe arranjou todos os caras que eram da época dele, mas de preferência os que eram de igual para igual. Foi o que aconteceu comigo. Na mesma hierarquia. Senão, não aceita. Senão ele chegava com o tacão. Você está entendendo? Acabar com tudo. Agora, a hora que ele ficou vendo as coisas todas, então, eles começavam, a hora que a pessoa assentava um pouco, começava a fazer a transfiguração, para mudar. Para mostrar para ele como é que era, que a vida é outra, que ele estava no outro ambiente, o mundo é outro. Aí muda. Obrigada. Tá?
Então, Natália. Sim. Só para dar indicação do filme, Rashomon, com SH para escrever. SH. SHO, né? Rashomon. Rashomon, 1950, Akira Kurosawa. Isso. Nós sabemos. O que mais? Está falando alguma coisa? Tem disponível? Quanto custa? Fala aí. Não tem. A turma que estuda filme, esse aí devia ser estudado. Eu já falei isso há muito tempo aqui, faz alguns anos. Mas eu acho que nunca estudaram. Agora, Roberto, aproveitando a oportunidade, eu vi que você veio de paletó, de casaco hoje. Eu queria ter falado quando você estava com o casaco, para dar os parabéns para você, dos 14 para os 16. Você está de parabéns. Você sabe o que eu estou falando? 14 para 16? É muito importante isso. Professor, eu gostaria de saber por que se dá essa distorção mnemônica. Porque a pessoa, ela com a ideia dela, às vezes a emoção, ela afetou o processo da retenção dos fatos. Entende? É a retenção. Memória é um processo de você reter. Agora, ela às vezes retém aquilo e fixa, e não muda. Não há renovação. Entende? A pessoa que tem essa distorção, ela não sabe que tem essa distorção, né? Muitos não sabem. Outros veem que não está muito correto, mas vai levando, empurra com a barriga, pela lei do menor esforço, e não faz força para mudar. E como você sai? Então, por exemplo, a pior coisa da distorção, Natália, é a hora que uma pessoa interpreta um fato errado. E ela acha que está correto. E ela leva aquela ideia, aquele fato então começa a pegar todos os outros, faz o contágio. Contamina as outras ideias dela. Fica tudo errado no fim. Você está entendendo? É assim que a gente interpreta mal a pessoa. Você vê uma pessoa, você viu o som trafar dela, você não viu o valor que ela tem. E aí você contamina toda a vida dela, tudo que diz respeito a ela, o amigo dela, o serviço dela, o cenário dela, o olho pensando dela. Isso é um erro. Então a gente tem que ter muito cuidado com o processo da heterocrítica devido ao juízo crítico nosso. Se esse juízo estiver deformado, você perdeu tudo. É o espelho deformante. Você já viu aquele espelho que você chega lá que fica tudo... É isso. E qual que seria a profilaxia disso aí? Como é que é? A profilaxia é a pessoa usar o laptop, como eu falo, para fazer o registro das coisas. Que ali vai melhorar a memória dela. Toda vez que eu falo, você tem laptop? Você registra tudo? Você escreve? Você tem preguiça de digitar? Isso é que tem que ser esperado. Porque se a pessoa coloca, ela vai ampliar o processo da memória. Agora veja, isso aqui é o início do princípio, do começo, para a pessoa entender os dicionários cerebrais. Sem isso não há dicionário cerebral. Tem que superar isso aqui. A pessoa tem que entender e ter superado isso. Senão não adianta. Como é que uma pessoa vai ter dicionário cerebral se ela tem distorção mnemônica? Como é que dá? Ô Rosa, você vê alguma saída? Antônio, você vê alguma saída para isso? Não tem, por causa da retenção. Entendeu? Uma coisa, e para não cair nisso aí, a gente o que tem que fazer é desconfiar da própria memória da pessoa? Pouco a pouco você vai tendo mais confiança em você. Mas agora, para isso, use a extensão da sua memória, que é a extensão daquilo que você guarda, o seu repositório de ideias, é o laptop. O laptop foi feito para isso, o computador foi feito para isso. O carro é a extensão das suas pernas. Agora, o computador é a extensão da sua memória. Pensa nisso por aí. Você vai começar a entender. Tá certo? Mais uma pergunta. Fala. Na página 31, sim. Em extraxerismologia, isso aí. A falta de follow-up no acompanhamento das vidas dos amigos. O follow-up quer dizer aquilo que você tem. Por exemplo, um médico... Ele está recebendo um paciente, seja qual for a especialidade dele, toda semana ele tem que ir lá. Então ele tem uma ficha onde ele anota todo o desenvolvimento da melhoria do paciente dele. Isso é o follow-up. Agora, outra coisa, ele às vezes está com doente, mas não está no consultório, está na enfermaria. Então ele chega lá, no pé da cama, ou em algum lugar lá, tem lá uma ficha médica, que é o prontuário médico, que vai ver o que é aquilo. Como é que está? O que é que foi dado? Qual o remédio que foi dado? Isso é o follow-up. Agora, aquele médico, todo dia ele vai lá e vê como é que está a pessoa.
follow quer dizer seguir. Então ele vai seguindo, é o seguimento. Ele prossegue, urubu servando. Urubu servando. Quer dizer, vai vendo meticulosamente o que é que está se passando com o paciente. O desenvolvimento dele. Com isso, ele vai ter o prognóstico. Ele já sabe o que é que pode ser, quando é que pode dar alta nesse paciente. Aí ele chega, já viu, e fala assim, olha, na próxima semana você vai sair daqui. Você vai dar alguma coisa. Então isso é o follow-up que permite a pessoa fazer isso. Você entendeu? Agora, o que está falando aqui, ó, a falta do follow-up no acompanhamento da vida dos amigos. Então, coloque agora, no lugar do médico, coloque você. Aquela pessoa, você veio aqui para a Foz, e aquela pessoa da Argentina, que era seu amigo lá, quando você está estudando o curso secundário, você não viu mais. De uma hora para outra, você encontra com essa pessoa. A vida toda já mudou. Você não acompanhou, você não sabe nada. Aí o cara vem falar e te cumprimenta em francês. Fala assim, mas que negócio é esse? Você está falando? Fala assim, eu estive na França, aprendi o idioma, então agora eu estou usando aqui. Está relacionado com a... E você fica com aquela cara de paisagem, com o francês dele. Você entendeu? Relacionado com a imagem congelada do passado, né? Isso. Você entendeu? Professor, na fatologia, na quinta linha, Sim. o senhor colocou uma sequência de palavras. Das informações e desinformações. O senhor usou alguma organização nessa colocação de palavras? Não, eu já tenho isso organizado e está nos meus livros. Certo. Se você pegar, parece que no Homem Organizado tem tudo sobre informação. A Rosa me falou isso. É só pegar lá, que lá está organizado. Aqui não, aqui está de acordo com, vamos dizer, no caso aqui, a fatologia. Né? Certo. Obrigado. Dom Arlindo. Professor, você já tocou várias vezes. Aperta isso aí que segura. Força, força. Coisa de macho, vamos ver. Assim, Senão não vai. As moças chegam aí, está sempre o negócio caindo. Dá uma vontade de levantar para arrumar. Mas é que se eu for fazer, eu tenho que fazer com todo mundo toda hora. Mas fala. O que pega mais na distorção mnemônica do extrafísico, dos parafatos? O que pega? É aquilo que a pessoa tem um nó górgio qualquer, um nódulo, alguma coisa que está incrustada nela, de emoção. Aquilo, então, cria uma contaminação para obscurecer toda a memória dela. E ela, às vezes, esquece tudo. Então, o problema de uma memória é terrível, esquece. A pessoa não raciocina bem. Você veja, nós temos aí um fato muito interessante. Por exemplo, uma das coisas que a gente recomenda é o seguinte: um homem brigou com a mulher ou brigou com alguém, e ele sai, pega a chave do carro e vai dirigir, é um perigo. É assim que acontece um monte de acidente. A pessoa, quando ela está sob o domínio da adrenalina, ela não deve dirigir o carro. Ela faz do carro uma arma contra o cosmos. Por isso tem esse monte de acidente. Tem um monte de acidente que a gente devia te perguntar: o que aconteceu quando essa pessoa pegou o carro? Você vai ver que um monte dele tinha brigado no armazém, brigou não sei com quem no escritório, saiu danado da vida com a mulher, bateu a porta e pegou o carro. Aí dá um acidente lá na frente. Então você veja, o que aconteceu ali? Naquela hora, a pessoa está obumbrada, obnubilada, ela está totalmente obscurecida na limpidez do raciocínio. Na questão do carro, afeta em quê? O que afeta essa pessoa? Eu te pergunto. Reflexo. Então, a parte de quê? Do cerebelo, da psicomotricidade. Agora, na questão, por exemplo, mnemônica, se está afetando a psicomotricidade da pessoa, os reflexos dela, pensa bem atrás da testa. Está um caos. A pessoa não tem retenção de nada. Numa hora dessa, ela pode bloquear. Você sabe que tem pacientes da neurocirurgia, da neurociência, por exemplo, que eles bloqueiam uma determinada parte da vida deles, que eles tiveram um trauma muito grande. Aquilo fica obscuro. Agora, o melhor não é isso. É que nós, como consciência, na retrocognição, você também bloqueia, às vezes, uma vida inteira, que não interessa. Eu, por exemplo, quando comecei com as minhas retrocognições, tinha um nódulo, tinha um período que eu não lembrava nunca. Aí eu falei assim, gente, será que eu tenho alguma coisa escondida nessa arca fedorenta? Sei lá se não é. Por que eu não lembro?
Mas não, com o tempo aquilo veio, não tinha nada assim, coisa mais séria, não. Estava dentro dos conformes. Mas eu, durante muito tempo, me preocupei com isso. Para saber se eu não estava bloqueando, passando a eraser, a borracha, num trecho da minha experiência. Mas não era. Era por causa do problema do trabalho mesmo. A recordação do extrafísico. Você tem uma projeção, lá é lúcida, aqui se pode chegar a não recordar direito, porque o problema é mais do cérebro, do soma, né? É. Isso pode acontecer. Bem, e outra coisa, você tem que fazer com que esse cérebro aí, nesse corpo, funcione com aquelas ideias que já tem do passado. Então, é como se você mudasse o CPU, a memória, o disco rígido, tudo do computador de novo. Então tem que levar todo o seu processo. E outra coisa, não tem aí aquele pequenininho para pegar e levar. Não dá. Está entendendo? Então, a própria consciência tem que fazer isso tudo de novo. Então, mudança de todos os seus arquivos do computador. Já pensou? Agora, quem faz aí o backup, está em dia, tudo, pega aquilo tudo de uma vez e coloca no computador de uma vez. Mas o que eu digo, isso tem a ver, com, é lógico, com o cérebro. Que se tem um problema mnemônico aqui... Se tem problema mnemônico, tudo já está pior, né? Nós não estamos falando isso, eu estou falando de uma pessoa mais ou menos normal. Agora, essas que estão lá com processo patológico, essas já estão no buraco mesmo, a situação é pior. Por exemplo, um problema muito sério de síndrome convulsivante, tipo epilepsia, estoura a memória. Há lacunas mnemônicas, aí dá hipomnésia, aí dá o branco mental, essa coisa toda. Agora, outra coisa aqui na fatologia, na página 31, contando de baixo para cima, a terceira. Eu não entendi o que você quis dizer, que a despedida da criança será aceita agora na condição de filho adulto. Por exemplo, o que você quis dizer. A mãe entregou a criança para ti e foi embora para a Europa. Anos depois ela volta, a filha já está até casada, tudo diferente. Eu já vi casos desse no interior terrível. Então, veja, ela não sabe nada do que aconteceu com a filha. A filha também não está sabendo nada do que aconteceu com a mãe. Os contatos foram mínimos. Então, a memória não existe mais. Outra coisa, vocês já viram aquele povo que foi sequestrado quando criança e depois descobre que a mãe é outra, que o pai é outro. Então fica. É uma pessoa sem memória. Aí vem aquela pessoa, eles querem tirar da mãe, ele está acostumado com a mãe que criou desde pequeno. Ele não quer ir para a mãe biológica real dele. Isso tudo tem no Brasil, já tem um monte de casos desses no exterior. Isso é um fato. Então, veja, aí é distorção mnemônica patológica. Quer dizer, a criança, ela se despediu, eu tentei interpretar... A despedida da criança a ser aceita agora na condição de filho adulto. Ela se despediu como criança, depois voltou como adulto. Não, eles encontraram com ela como adulto. Como é que fica? Há uma distorção mnemônica aí violenta. E outra coisa, pior é dos adultos, não é da pessoa. São dos outros, que não sabe mais quem é. Por exemplo, se uma criança tinha aí 5, 6 anos e foi embora, a mãe não sabe como é que é o temperamento dessa criança. Depois encontra com a criança, está com 25 anos, como é que é? Muda tudo. Pois é meu caso com vocês, né? Meu caso com a vida, né? Retos aspectos da Roma antiga, tudo foi por água abaixo. Agora veja, é a turma do, olha lá, ó, do Jaime. Você sabia que você é da relação com o Jaime, você não fazia as mesmas coisas, mas a época é muito... Não, ele me falou que é do processo de Roma da jurisconsulta. Pois é, o jurisconsulta, a turma. Já falou, né? Já viu, então. Que às vezes localiza uns caras aí. Não, você não lembra dele, porque ele era fichinha. Ele não disse que lembra dele. Ele era fichinha. Mas ele falou que é de Roma. Agora, lá ele tinha um papel de vogal. Por isso você não lembra dele. Ele era jurisconsulto. E eu era o quê? Você era tipo vogal. Pulguinha. Você já viu o que o vogal era no tribunal? Agora, ó, lá em São Paulo o nome é Picão. Picão. Agora, no Rio é office boy. A pulguinha você pode ser carioca ou paulistano, você escolhe. Eu fui a pulguinha dele. Você era. Tá certo?
O senhor já falou aqui da distorção mnemônica e a relação dela com a emoção. Aí eu me lembrei do preenchimento que o próprio cérebro faz das lacunas e que isso gera a memória falsa. Isso também tem a ver com o psicossoma, com a emoção, ou é do próprio cérebro? Não, aí junta uma opção de coisa. Há casos complexos isso aí. Tá. Que aí você está juntando muita coisa simultaneamente. E aí, Ao trauma, ao processo mnemônico, ao problema do atributo consciencial que você está usando, que às vezes um é desenvolvido, o outro não é. Isso tudo cria necessidades. E cria lapsos, lacunas, hiatos. É da própria o processo máquina. todo é o hiato. Mas isso é da É própria aquilo que máquina. dá uma solução de continuidade. Mas isso tem a ver com a própria máquina mesmo, cerebral. Às vezes. Aí a minha pergunta... Mas não é só a máquina, não. Porque depois a pessoa dessoma, o negócio então vai para só 2 veículos de manifestação. Psicossoma e mental soma. A minha pergunta era essa. Pois é. Qual é a interação? Em vez qual é a dos relação 4, fica só 2. A hora que passa para 2, o negócio é só aquilo, fica lacunado. Você está entendendo? Porque não há mais a retenção. A pessoa tem dificuldade. Quer dizer, se o negócio é da máquina... Escuta, não, deixa eu só te falar uma coisa séria. Olha só. Existe coisa que você guarda pela sua própria cabeça, sem mexer com o corpo. Mas existe coisa que você guarda porque torceu o pé, chateou, doeu o dedão, o hálux. Isso você não vai ter mais. Vai ficar só a fixação lá dentro do processo da memória. Então, aquilo que diz respeito... Por isso que eu falo, por exemplo, artes marciais. A pessoa dessoma, ela está no buraco, né? Que a maioria dos reflexos diretos do corpo, ela não vai ter. Por isso, hoje mesmo eu estava falando com a pessoa. É isso que ela olha, não seja só operário, seja também intelectual. Se você quer ser operário, seja uma temporada, mas oportunamente vira intelectual, começa a ler mais, anota as coisas. Então essa pessoa está trabalhando com hardware. Eu falei assim, nem o soft só não adianta. Do hard, você tem que caminhar para a intelectualidade. Entende? Agora, como ele é moço, quem eu estava falando tem só 16 anos. E é uma cabeça em matéria de computação pelas coisas que eu vi. Então eu estava explicando, olha, eu espero que você oportunamente caminhe para a intelectualidade. Não pode ficar, porque senão você é o cara da arte marcial. Só vai ter psicomotricidade, vai melhorar o bíceps, mas os neurônios vão ficar para trás. A pessoa entendeu, ele viu o alcance. Agora, ó, essa pessoa está impressionada por causa do meu computador. Eles estão estudando lá o computador que eu estou usando, então sabe que o meu computador é um pouquinho avançadinho, né? Que eu quero ter uma memória de serenão, se eu puder, né? No computador. Né? Então, o meu computador agora, ele é computador de servidor. Ele tem 2 computadores simultâneos. Você está entendendo como é que é? Com uma opção de coisa. Para poder vencer o meu processo dos arquivos. Arquivo de 4.000 páginas. Eu quero chegar agora a 10.000 páginas. Como é que faz? E eu quero que é o seguinte, eu aperto aqui o Find, ele sai da página 25 e vai para a página 8.992. E ele vai, né? Ele vai, tem que ir. Senão está danado. Você está entendendo? Aí eu entendi melhor essa primazia do mental soma. É porque quando você dessoma, descarta o corpo e aí não agora, tem gap. Você está começando a ver a diferença daquele negócio veicular. O 4 para 2. Sei, entendi. 2 é muito melhor. Do que 4. Quando tem boa memória. Mas num caso desse, é até pior. Que a pessoa não lembra. Entendi. Devido o quê? O detonador seria o corpo, que não tem mais. Entendi. Então, se ficar muito baseado no corpo, depois ele dá confusão no mental soma. Vai ficar tudo lacunado, vai ter lacunas horríveis. É o que acontece. Por isso que dá o comatoso, essa coisa toda. Ah, entendi. É bem óbvio. Então, Eliel. Valdo, na pensenologia, as distorções mnemopensênicas. Tá? Sim. Eu queria colocar essa relação com a forma holopensênica e com a estigmatização consciencial. Estigmatização? Consciencial. Sim. Até que ponto... A distorção mnemopensênica é quando a memória já está toda distorcida e alterada, que já está, vamos dizer, totalmente distorcida mesmo.
Isso vai mexer no modo da pessoa elaborar o pensamento. Aí é que é a coisa. Aí já é um problema lá mais na frente. Mas, por exemplo, distorcida assim, você está colocando assim de forma irreversível? Não, por exemplo, não é, tudo, nada disso é reversível. Mas, por exemplo, é um negócio quase que definitivo. Quase. É de muita... Vai perdurar por muito tempo. É aquilo que eu chamo, é perduradouro. Não é eterno, mas vai durar por muito tempo. É aí, então, que a pessoa vai para a baratosfera e fica lá alguns séculos, só pensando naquelas coisas, não muda daquilo. Quando ela vem para o mundo, ela descobre outras coisas. É igualzinho aquela pessoa que entrou em estado de coma e alguns anos depois ela volta. Aí ela vai ver que hoje está tudo diferente, que tem avião, que tem computador, que tem televisão, não conhecia nada disso. Tem gente assim, você sabe. Os processos de reurbanização extrafísica passam por isso? Tudo isso. A reurbanização é para acabar com esse gap, entende? Esse lapso patológico que existe na cabeça das consciências. Se a gente preencher isso, aquele gap melhora. Porque algumas dessas são verdadeiros abismos. Sim. Não é só um desfiladeiro, é um abismo. É difícil de juntar as contas, a pessoa fica totalmente... Aí é que dá confusão mental, está entendendo? Que dá aquilo que nós chamamos que é o paracomatoso. E tem outros nomes, o catatônico. Você sabe o que é catatônico? Sim. Mesma coisa. Tem uma paracatatonia. Uma letargia mental também. Pois é. Você entendeu? Entendi. Mas então, o que você manda? Professor Valdo, gostaria de saber, em relação ao mal de Alzheimer, as consequências disso que poderá trazer na dimensão extrafísica. Ou seja, se existe uma ligação direta do mal de Alzheimer com a Deixa eu só te explicar uma coisa. Quando a pessoa tem uma boa ficha de fraternidade, de interassistencialidade, ela tem até o mal de Alzheimer, às vezes para segurar a coisa e entrar, vamos dizer, em composição positiva com o povo dela, antes dela dessomar. Às vezes uma pessoa dessa dessoma, no outro dia que ela dessoma, ela recupera toda a lucidez dela. E o mal é afastado. Porque o cérebro foi anulado. Mas a consciência está viva, o paracérebro está vivo, está límpido. Aí depende da vida passada agora, recente dela. Qual era o mater pensene dela? Qual era o objetivo? Qual era o interesse dela? A intenção. Isso às vezes melhora. Tem gente que tem Alzheimer que tinha uma vida muito positiva. É verdade. Mas agora, às vezes era uma vida que a pessoa não se preparou. Quanto mais você trabalhar com a cabeça, com os atributos mentais da pessoa, as faculdades mentais, menos Alzheimer ela tem possibilidade de ter. Ela não vai ter. Entende? Mas agora, se a pessoa mexeu só apenas com o processo da psicomotricidade, ela pode ter Alzheimer. Hoje está provado que isso aí é uma predisposição. Então, por exemplo, uma pessoa que lê muito, que faz até palavra cruzada, essas coisas, tudo pode ajudar a não ter. Entende? Tem que usar as faculdades mentais. Entendi. Eu não entendi muito bem. Seria alguma para ajudar o processo Grupo Karma, o mal de Alzheimer? Pelo seguinte, deixa eu explicar. Existe aí um princípio mais ou menos o seguinte. Quando uma pessoa ela fica gaga durante muito tempo, é porque aquilo é um período para abortar os processos pós-dessomáticos dela. Ela já começa a ver o povo todo que ela tem que encontrar antes de dessomar. Ele chega e vê que ela está daquele jeito, começa a ter um entrosamento. Então, muitas dessas pessoas ficam gaga, eles às vezes vêem as consciências, gente que dessomou antes deles, tem uma opção de coisa. É o período de melhoria. Eu contei aqui o caso de uma moça que estava numa dessa que a gente consertou. Eu viajei, quando eu voltei, ela tinha entrado de novo na situação. E morreu revoltada com o mundo. Você está entendendo? Porque ela estava com câncer, que não tinha mais saída. Isso foi no Rio de Janeiro. Então, é isso aí que eu estou falando. Ela não soube tirar partido da doença final dela. Agora, Alzheimer, a pessoa às vezes fica nisso para diminuir o período de alteração pós-dessomática. Então, ela tem aqui antes. Aquilo aborta o problema para ela, alivia. É um pré-requisito.
Mas também pode ser o contrário, a pessoa somar e continuar nesse processo? Não, se ela, por exemplo, já vem há muito tempo, por exemplo, ela já tinha melinha antes, uma coisa muito grande, tinha crise de depressão, alguma coisa, isso ela já está perturbada muito sério, isso aí é outra coisa. Aí tem efeito contínuo. Às vezes aqui já vem de 3 vidas. Está entendendo? Por exemplo, o Chico Xavier tinha uns problemas desses, de alguns séculos, e ele sabia o que era. Com ele, por exemplo, ele evitava tudo que tinha coisa cortante, navalha, gilete, não podia ter. Ele era uma pessoa que tinha sempre um barbeiro para fazer a barba dele, que não mexia com essas coisas. Ah, é? Você está entendendo? Entendi. É a vida. Tem um monte de casos desses. Se você pensar, você vai entender o que é. Né? Alzheimer. Tá certo? Tá bom. Vale a pena. Obrigado. Então, Marilza, vamos em frente. Boa tarde, doutor. É na 9ª linha de fatologia. Na 9ª linha de fatologia, o senhor coloca... Peraí, eu tinha marcado aqui. Eu que vem antes das... tá aqui. O fato de as pessoas mudarem as convicções e os posicionamentos. E logo em seguida, o senhor coloca a falta de inclusão da reciclagem existencial. Sim. Eu gostaria que o senhor explanasse mais a respeito, porque a reciclagem existencial já faz a mudança. Né? É uma mudança. É uma mudança. O que tem? Agora, os fatos da pessoa mudar as convicções e os posicionamentos. E tem aquelas outras que têm a falta disso. Elas não reciclam. Agora, por exemplo, umas reciclam, mas superficialmente. Recicla para inglês ver. Só que pro forma. Mas dentro delas, elas não mudam nada. Então, tudo continua. Uma outra coisa que eu queria saber é a questão da prosêmica e da... Prosêmica é o espaço. Cronêmica e prosêmica. Pois é, prosêmica é o espaço, cronêmica é o tempo. Sim. Então você veja o tempo e o espaço, como é que fica nisso. Na questão da memória, às vezes, é muito importante. Por quê? A memória no cérebro, ela tem uma característica que você lembra das coisas muito antigas, mas você começa a perder todas as lembranças recentes. Uma pessoa vai ver se ela está perdendo a memória seriamente, se ela não lembrar o que ela fez ontem de manhã, por exemplo. Agora, se ela lembra de coisa há 50 anos, há 5 décadas, isso é normal. Então a gente lembra de coisa muito antiga, o fundo da arca, mas não lembra aquilo superficial que você acabou de colocar lá dentro. Sim. Entende? A retenção antiga é fácil, a recente é difícil. Tá bom. Eu posso fazer uma outra Sim. pergunta? Foi o que eu fiquei pensando muito ontem, no jantar. O Waldson começou a fazer uma chamada para viagem à Finlândia e falou sobre o EM que estava ressomado lá na Finlândia e que teria hoje mais ou menos em torno de 10 anos, um menino em torno de 10 anos. Eu fui para casa preocupada com isso, pensando, por exemplo, se um grupo vai lá, ele já, com 10 anos ele poderá estar fazendo muitos trabalhos extrafísicos, não poucos, muitos. Mas até que ponto a ida de um grupo com uma sensibilidade tão forte indo à Finlândia poderia prejudicar ou ajudar, de repente, a essa Não, isso criança? vai ajudar. Vai ajudar porque o povo está tudo interessado, está todo mundo curioso no processo. E o trabalho dele é de pesquisa. Agora, olha, já faz muitos anos que já vai gente à Finlândia fazer essas coisas. Isso não é a primeira vez, não, Maria. Isso é antigo. Agora, o que eu quero ver é o seguinte, até agora ninguém viu. E ele não chegou e falou assim, ó, olha eu aqui, gente, mamãe, olha eu aqui. Ele não chegou e falou isso. Isso aí é difícil. Como seria isso? É dura de localizar, identificar, saber. A consciência lá. Agora, a minha mãe também está lá. Já faz algum tempo, Vai ver que são irmãos, Essa eu né? também teria interesse de ver. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte, minha mãe, a vida dela toda foi dedicada à educação. E a Finlândia é o país da educação maior que tem, entre mais de 200 países. Eu vi a reportagem. Quer dizer, ela foi para o top, para a matriz. Tá certo? Obrigada. Vou dar aula lá para descobrir. Vai, né? Não. Por enquanto não, né? Quer dizer que a minha mãe a minha mãe é capaz de aparecer, né? Aluna. Vai me descobrir lá.
Professor, eu estava ali pensando que alguém vai perguntar, né? Porque eu li, e eu acho que foi no livro de projeciologia que o senhor falou da questão hormonal, né, para as mulheres. Sim. E que se essa fase que a gente passa, ela pode alterar alguma coisa dessa da memória? Altera sim. Você está falando de menopausa, assim, alguma coisa? É. A menopausa é o seguinte, a pele piora, os dentes se enfraquecem, há uma porção de queda do problema, porque os hormônios atingem tudo. Por isso que eles falam processo da reposição hormonal. A reposição, ela é problemática, mas deve ser estudada sempre. Não pode se desprezar o assunto sem mais nem menos. O senhor ainda não mudou essa posição. Não, ela é muito séria, mas tem que estudar. Hormônio é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas agora, não pode desprezar também. Porque tem gente que começa a cair tudo. Não é só seio ou qualquer coisa, não é isso não. Não é flacidez de pele aqui do braço, não. O negócio é tudo. O cabelo cai, os dentes se enfraquecem, a pele fica tudo ruim. Então, daí a pouco a pessoa fica aquela parafernália de próteses. Você está entendendo? Então, isso é um problemão. Tem que começar a ver, sim. Agora, os processos hormonais, eles atingem os outros órgãos e sistemas. Precisa examinar como é que é isso. Por exemplo, como é que está a tireoide nessa história? Está entendendo? Eu sei, né, dessa fase. Agora, a memória. Tem que fazer um esforço maior. A memória, num processo desse, se a pessoa não se cuidar, pode ser afetada também. É lógico, são as faculdades mentais. Agora, outra coisa. Tem muita mulher que sabe que a hora que passa a menopausa, ela fica mais intelectual. Você está entendendo? Porque ao contrário da gestação humana, ela começa a ter gestação consciencial. Na gestação humana, você sabe, a mulher, ela cai, ela emburrece. Durante todo o problema da gestação e mais quase sempre 6 meses depois do nascimento da criança. Só aí que ela vai voltar às faculdades, o nível de cons, de inteligência, o atilamento dela, a acuidade, aquilo que nós chamamos de percussiência intelectual. A gestação cai, porque fica só a parte de bicho, a parte mais do soma, biológica. A parte consciencial tem que abaixar para dar lugar para o problema da maternagem, entende? Agora, o que se passa? Na menopausa é a hora que acaba a maternagem. Então, tem gente que acha, não, eu agora sou intelectual, acabou. Eu estou fazendo a gestação consciencial. E essas mulheres estão certas. Que ela se sente muito mais lúcida, muito mais, entendeu? A hiperacuidade aumenta. Tem gente que fala assim, a menopausa devia ter dado comigo quando eu tinha 25 anos. Para poder começar a trabalhar. Tem gente aí que podia falar a esse respeito, né? Não tem? Tem ou não tem? Conversa com a Malo. Conversa com a Malo depois. Uma outra questão que eu queria lhe perguntar é a questão do uso abusivo de drogas. Né? O que tem? Uma pessoa passa um tempo fazendo uso abusivo de drogas. Olha, aí depois se ela passou, ela tem um problema até a cremação. É pro resto da vida. Fica amarga. Se uma pessoa, por exemplo, seja droga que for, até o cigarro às vezes pode ser. Depende do tempo que foi. E qual tipo de droga. Agora, ela tem que lembrar que aquilo ela vai ter sempre tendência para o processo. Sim. E ela tem que desintoxicar o organismo dela. De cara, se ela quer começar a mudar, ela tem que ser internada. Eu não admito que uma pessoa com certo sozinha de vida assim de abstenção. Ela volta, ela recai, ela tem recaída, aquilo volta, tal. Então não resolve. Ou leva a coisa a sério ou não leva, senão não melhora. Agora, outra coisa, quanto mais jovem, às vezes é pior a situação. Por quê? Por exemplo, até os 26 anos, a pessoa não está consolidada. O homem não tem o androssoma consolidado e a mulher não tem o ginossoma. Se começar a usar a droga, está começando a trabalhar com o cérebro que ainda não está bem constituído. Então, vão ficar lacunas. A primeira lacuna que aparece, memória. Então, a pessoa vai ter uma memória frágil, fraca. Ela tem que recuperar isso. Para recuperar, tem que liquidar com a droga definitivamente para valer. E aí começar uma nova etapa de recuperação de tudo isso. Resgatar as faculdades mentais. Que as pessoas pedem. Agora, não é só a memória. A concentração mental, às vezes, é difícil.
Fica com déficit de concentração. Agora, por exemplo, isso que nós falamos de uma memória lateral, por exemplo, isso aí então ainda é pior ainda, se nós formos olhar. Atenção lateral ainda é pior ainda. Você está entendendo? A pessoa não vai ter isso. Então, uma memória, por exemplo, mais profunda, você não pode exigir dessa pessoa. Ela tem uma superficial para quebrar o galho da vida do dia a dia. Entendeu? Agora, para pegar uma coisa com profundidade, ela usar um vocabulário, por exemplo, numa refutação, ela usar aquele todo vocabulário na hora, ficar com a coisa na ponta da língua, as palavras direitinho. Isso aí Se ela já tiver alguma coisa construída, ela consegue. Consegue. Agora, uma pessoa, por exemplo, que trabalhou muito do ponto de vista intelectual, ela mantém a intelectualidade sempre. Entendeu? Professor, essa questão que o senhor estava falando das pessoas doentes de Alzheimer, né, as pessoas de idade, funciona a mesma coisa para quem fez isquemias e outras Não, tipos de cada caso é um restrição? caso, tem que examinar, não é assim. Tem pessoa que tem isquemia que recupera tudo, não tem nada. Tem outras que a fase da recuperação ajudou a pessoa a virar intelectual. Não, que ela começa a pensar, bolas, eu tive isso aí, tive um derrame, AVC, aquele negócio todo, estou aqui no estaleiro, tanto tempo no hospital. Então ela começa a pensar, ela às vezes faz uma reciclagem. Não, eu digo aquelas que dão, que fica... Agora, aquelas que dão alteração, aí tem que ver, tudo é possível. As faculdades mentais, elas estão na matriz do seu corpo. O que vale na consciência é o tampo da cabeça, o resto tudo aqui é moldura. O que vale é o que está aqui. Entendeu? Obrigada. Então, Alesca, vamos em frente. Eu queria saber sobre, assim, se poderia ser a causa ou a origem do problema de memória, a dispersão consciencial. O quê? A síndrome da dispersão consciencial, porque é uma questão de retenção. Às vezes, mas não é um fator desencadeante, só isso não. Mas às vezes ela pode coincidir, há uma coexistência. Mas aí o problema de memória viria, no caso, não é... memória às vezes são outros assuntos, outra coisa mais séria. Por exemplo, mais do que isso que pode influir é uma dieta da pessoa. Uma dieta, por exemplo, a pessoa mudou a dieta de uma hora para outra, isso pode afetar seriamente a memória dela. Foi o que aconteceu comigo. Da carne, né? 2 anos e meio, eu só recuperei 5 anos depois que eu descobri o negócio. Foi o dobro de tempo. O tempo que eu usei. Agora, eu penso que ali também o que influiu foi a minha idade. Né? Eu tinha 20 e poucos anos. Entende? Não tinha formado ainda bem o cérebro, é isso? A relação? Não. O que era? O processo foi antes do 26. Tá certo? Agora, por exemplo, essa questão da dispersão. Ela é um fator, no caso, que pode piorar a memória, né? Porque se a pessoa não está presente, mas acha que está e... sai com Agora, o problema todo não é só a memória, o problema todo aí maior é de concentração mental. Isso, que a e ela tem também, por falta... exemplo, uma pessoa dessa não tem divisão de atenção. De modo algum, está muito longe. A pessoa com dispersão, você fala. Ela não tem divisão de atenção. Você vai olhar, faz uma opção de coisa simultânea, mas ela não fixou em nada. Não há atenção. Se tivesse, ela teria mais segurança, teria equilíbrio, arrumava a vida dela. Agora, então, a síndrome da dispersão consciencial é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa e é o que mostra a desorganização da pessoa. É bem evidente, não tem jeito de esconder. Para a pessoa que tem olho aí clínico, que olha a coisa, você vê logo a pessoa como é que é. E outra coisa, com o passar do tempo, essa dispersão afeta tudo da vida dela. Tudo. Não sobra nada. Agora, o pior da história não é isso não. O pior é quando tem aquela mulher que é toda arrumadinha, que arruma a casa, tudo isso. E casa com um cara que tem dispersão. Então, aonde vai o marido, ela vai atrás para arrumar as coisas. Eu já vi isso tudo. E há uma reclamação que não tem jeito. O processo é difícil. Entende? Agora, veja, geralmente, quando ele então, faz um caso desse, a moça vem falar comigo, eu falo assim, não, ele casou com você para você arrumar a vida dele. Ele precisava de uma partner. No caso, é ajudante de ordens. Para ir consertando. Onde ele passava, ela limpava. Existe isso. Então, você veja o nível de dispersão que existe. É duro. Então, chefe, vamos em frente. Vamos nessa. Professor, qual é a técnica para a gente
reter aquelas palavras que a gente vê no dicionário. Você está lendo um livro, vê uma palavra que você não conhece, você olha no dicionário. Na hora você entende, mas depois aquilo ficou encriptado. Primeira coisa, você tem que guardar e registrar a palavra. Escrever? Eu estou com 76 anos, faço isso desde os 5. Até hoje eu escrevo. Chato, né? É o jeito, eu não vejo outra saída. Agora, eu sou burro, né? Você é mais inteligente que eu. Lembra disso, seu QI? Lembra? Eu te falava? Agora, não adianta ter um QI bom se a pessoa não aplica. Mas como é que é? Eu só escrevo a palavra? Não, você registra e com o passar do tempo você reúne as linhas de conhecimento daquelas palavras que você não sabe. O que é de filosofia você põe, o que é de matemática você põe, o que é de biologia você coloca, separa tudo. Agora, com o passar do tempo você vai ver como é que isso vai te ajudar. Você vai ter seus dicionários escritos pessoais. Um dicionário seu de 100 palavras vale mais do que o outro, tem 5.000 palavras, 5.000 páginas. Que ele é seu, é o que você precisa. Esse é que vai ajudar os seus dicionários cerebrais. É o dicionário registrado, dicionário de papel. Eu tenho isso tudo. Eu tenho 40 dicionários meus. Tudo pequeno, maioria, porque hoje eu não preciso tanto mais, né? E tem muitos que eu comecei, eu era rapazinho. Mas agora, com isso, eu melhoro muito meu dicionário cerebral. Sinônimo, por exemplo. Agora, hoje não, há muitos anos, esses últimos anos aí, depois dos 60, eu trabalho demais com dicionário analógico, né, na minha cabeça. Que esse que é importante. Para você dar aula, você quer coisa melhor do que um dicionário analógico na cabeça para você dar uma aula? Arranja outra coisa. Não venha com esse negócio, vamos projetar. O negócio é aqui, ó. É o problema de gogó. No gogó. Você sabe aquele negócio do cantor que fala? Não, mas é no gogó. Agora, veja, o professor ou a professora tem que falar um negócio no gogó. É aquilo que eu chamo de taxipsiquismo. Agora, até você projetar um milhão de coisas, as ideias do povo já... Você entendeu? Então, processo didático, pedagógico, você vai dar valor para isso. Você precisa de olhar isso. Olha, você agora já cresceu, tá certo? Você não é mais aquela criança que eu falava. Hoje eu posso falar, já na sua idade. Você tem um laptop, coloca lá a sua memória naquele laptop, vê o que você quer. Agora, aquilo ali, ó, vai te dar mais discernimento para você fazer as escolhas, as opções, as alternativas que você tem, as suas encruzilhadas intelectuais. Aqueles registros vão dar uma ideia do que você gosta, como é que é, o que você tem. Você vai descobrir uma opção de coisa em você mesmo em relação às linhas de conhecimento, os campos de cognição. Pensa nisso. Você vai lá. Agora, qualquer coisa, faz isso lá no início e traz que depois nós debatemos aqui nós dois. Estou preparado. Que venga o touro. Tá certo? Professor Valdo, quando você está falando com o Arlindo, o senhor falou sobre a obscuridade do pensamento, advindo da adrenalina, né? E eu queria saber como é que a gente pode identificar essa confusão mental, esse pensamento, essa obscuridade vindo da adrenalina e a diferença da obscuridade na possessão. Não, o problema da adrenalina, eu estou falando porque, você sabe, existe uma série de neurotransmissores na cabeça. Você já estudou isso, você sabe como é que é. A adrenalina é um desses fatores, ou uma dessas, que seja lá, uma substância, enzima, um ingrediente que tem no corpo. Agora pensa, nós temos uma porção disso. Agora, quando uma pessoa, ela começa a usar alguma coisa que seja da psicomotricidade, você vai mexer com certas coisas que pode chegar até na cocaína do corpo, que é a endorfina. Então, isso aí vai fazer você ficar mais agitada, do ponto de vista físico. Então, se uma pessoa está assim, ela não para fazer recolhimento íntimo, para fazer uma reflexão. Agora, sem reflexão, você acha que é possível uma pessoa caminhar com as ideias? Não. É muito difícil. Muito difícil. Sem reflexão, ela vai caminhar com o quê? Com a Olimpíada humana no corpo. Ela vai trabalhar com o soma, com a biologia, com os órgãos do sistema do processo celular. Mas não neuroniais. Ela vai ter mais dificuldade. Agora, veja, uma coisa ajuda a outra. Uma pessoa, por exemplo, que faz exercícios físicos regulares, vai ajudar a capacidade mnemônica e todos os atributos conscienciais dela. Mas se ela faz só aquilo e não mexe na cabeça, ela vai para o buraco, em matéria de elaboração de pensamento.
Agora, uma pessoa também que fica só na elaboração de pensamento e não desintoxicar o corpo através de exercício, com o passar do tempo ela vai ficar parada. Aquilo vai estagnar. Alguma coisa vai dar o conta. Só intoxicação que a pessoa tem no corpo, isso já afeta a cabeça. Agora, dentro de uma excessiva adrenalina, a corrente sanguínea da pessoa, ela pode chegar a ter uma obscuridade no pensamento na hora de participar Mas de uma tem, ideia? aquele negócio, não, eu estava fora de mim, eu não vi quando eu dei o tiro nele, eu não queria matar. Mas qual a diferença Todo disso dia na tem possessão, aí, ó, você professor? olha lá. Qual é a diferença disso, nesse momento, de uma possessão, no caso? Às vezes a pessoa estava fora de si, mas é ela que estava fora, não tinha assediador nenhum. Ah, entendi. A pessoa não fala assim, eu estava fora de mim. Esse fora de mim, Ela estava fora, não tinha ninguém dentro dela. às vezes ela estava até descoincidida, mas era ela mesma, a cabeça estava oca. Só o cerebelo que estava funcionando. Entendendo? Esse negócio de fora de mim não vem me dizer que a pessoa estava projetada, não é bem isso, que estava com lucidez, não. É a hora que acabou, virou bicho. Aí a manifestação proto-reptiliana que eu chamo. É aquela pessoa que deu um tiro e nem viu. Não, mas minha intenção não era matar, eu queria me defender, eu não vi mais nada, eu saí correndo. Não tem muito disso? Numa hora dessa, como é que a pessoa não tem elaboração de pensamento? Olha, elaboração de pensamento é daquela mulher lá do túnel do rio, dentro do ônibus que pegou fogo. Lembra daquela, não? Uma Kombi pegou fogo lá dentro, começou a sair aquele gás, estava intoxicando todo mundo. E o ônibus estava atrás, não podia sair. Não dava para ir para trás, porque tinha mais carro. O ônibus cheio de gente. Aí todo mundo começou a tossir, aquele negócio todo, você sabe. Você sabe que tem certos gases desses, dentro de um túnel fechado, que pode intoxicar, pode levar à morte uma pessoa, se ela está susceptível. Aí tinha dentista lá, tinha médico, tinha advogado, tudo dentro do ônibus. Agora, uma dona de pé de chinelo de dedo, que tinha iniciativa daquelas grandonas, começou a regrar o povo. Não, vamos sair com calma, chega daqui, vai para lá, para aquele lado. Ela ordenou tudo, salvou a vida daquele povo todo. Agora veja, era mais a narfa do povo todo. Por quê? Essa não tinha adrenalina nem endorfina para acabar com ela. Ela raciocinou tudo. Tinha expediente, tinha iniciativa, sabia o que queria, ela atilada. Aqueles caras tudo com PH Deus, PH diva, ninguém teve iniciativa de fazer nada daquilo. Eles seguiram o que ela mandou. Então, veja, eu sei, isso aí é o processo de liderança, é uma pessoa que tem expediente, ela tem iniciativa, né? Ela é uma líder, ela sabe, na hora do vamos ver, ela já sabia. Agora, aí saiu no jornal, todo mundo bateu palma por ela. Para mim, essas são as minhas heroínas. Agora, a lição que essa mulher não deu. É mesmo. Isso tudo aconteceu, viu, gente? Foi no Rio de Janeiro, dentro do túnel. E a dona salvou todo mundo, o povo tudo estava abençoando ela lá depois. Fizeram a declaração, tudo quanto é lá. Entendi. Você entendeu, né? Entendi, então. Obrigada. Mas então, Dom Adélio. Professor, na página 32 ali, na patologia, primeiro parágrafo, né, lá em cima, quinta linha de baixo para cima, sim. O senhor comenta que os reencontros extrafísicos pós-dessomáticos no período da intermissão como elementos esclarecedores da realidade. Eu já toquei no assunto aqui hoje, já. Não é isso? Agora, lá com o Losch, não foi? Foi comentado a técnica, além do agrupamento. No nosso caso aqui, nós estamos num agrupamento muito grande de consciências de cursos intermissivos similares, ou na mesma linha. Né? Além dessa técnica de agrupamento e da própria leitura em cima do assunto, o que mais utilizar para recordar fortemente essa mnemônica? A pessoa estudar os nossos livros. Hoje mesmo eu conversei de manhã com a pessoa que lembrou. Quando chegou em Uberaba e viu certas coisas, falou assim, Valdo, eu te vi antes de renascer. Tem certeza. Que a hora que eu cheguei lá, eu vi que eu conheci umas coisas lá daquilo que foi mostrado em Uberaba, que eles foram lá comigo na ocasião. Ele viu. Agora veja, essa pessoa tem 45 anos, eu estou com 76. Eu fui para Uberaba aos 12 anos. Eu fiz a conversão da cronêmica imediatamente com ele. Então, por exemplo, dos 12 aos 21 anos, são 9 anos. Ele deve ter visto o que eu estava fazendo lá. E eu já tinha uma atividade danada. Aos 16 anos, por exemplo, estava
Eu era presidente de uma união de mocidade, um negócio enorme, fazia um monte de coisa. Você está entendendo? Porque eu trabalhava, a maioria do meu povo tinha 20 anos mais velho do que eu. O nível era outro. Eu não era de criança. Eu não ia a baile. Você está entendendo como é que é? Eu não tive essa vida de jovem, de adolescente e outras coisas mais igual aos outros. Eu não tinha nem família lá. Minha família era livro. Eu tinha o meu primo livro, meu irmão livro, meu tio livro. Tudo era livro. Era assim que eu falava com o povo. Agora, nós estamos aqui num ambiente que é muito propício para essas recordações mnemônicas, né? Se você interage com essa questão do conhecimento, como é a filosofia... Por exemplo, esse nosso amigo, ele teve isso que ele está estudando um dos meus livros. A hora que ele começou a estudar, e ele teve lá em Uberaba, ele começou a fazer a junção das coisas, aquele impacto que ele teve quando ele chegou em Uberaba, falou assim, eu já vi isso aqui tudo. Aquilo foi antes de renascer. Está começando a melhorar a memória dele. Isso é retrocognição. Eu percebo, por exemplo, nesse grupo que a gente está semanalmente aí do Pai, lendo a obra, aprofundando, discutindo, muitas vezes você tem recordações desse estudo também no período intermissivo, né? Agora, ó, você lembra que eu falei o negócio da erudição, né? Para falar com a meninada, né? É por causa disso. É isso aí. Da Simbeck se envolver mais nesse processo também, né? Muito sério. Que às vezes é por aí. Hoje também eu conversei com um menino de 16 anos, baseado nisso. Por causa de computação. Tudo aconteceu hoje. Essas coisas, às vezes, tem uma opção de coisa que é a sincronicidade necessária. A gente percebe, inclusive, nas tertúlias, que há sincronicidade. Agora eu vou falar uma sincronicidade aqui. Uma pessoa mandou aqui um processo de uma pergunta que tem uma sincronicidade. A primeira, eu quero só lembrar, que a pessoa falou. Não falou para mim, mas falou para outra pessoa, não é isso? Que é o caso aqui, os encontros extrafísicos depois de décadas. Foi isso que falou, não foi? Pois é. Agora veja, o negócio, eu não tenho nada a ver com isso. Esse verbete já está aqui faz uma semana para a gente colocar aqui no domingo. Hoje deu. Agora, o que se passa? Tem outra conversa aqui também, que é o seguinte. Tem uma pessoa que está, desde a pré-adolescência, ela tem distúrbio de sono. E ela começou com sensações de sufocamento. E hoje ela sofre de insônia. Então a pessoa está falando o que é que pode fazer com isso. E aqui mesmo está escrito aqui nas coisas que mandou o seguinte, o EV será uma das minhas maiores conquistas aqui agora. Estou certo? E tem outra coisa. Paciência e serenidade são possíveis em qualquer injunções, basta querer. Então, isso é a primeira coisa, está escrito aqui. Eu estou dando a resposta usando as palavras da pessoa, está certo? Agora, o que é que se passa nisso, nessa questão da insônia? A primeira coisa, às vezes, pode ter alto assédio. Segundo, é um trauma de retrovida, de uma vida anterior. Terceiro, seria bom a pessoa fazer pelo menos uma consulta mais séria num laboratório do sono, com a polissonografia. Isso vai ajudar. E o EV que a pessoa falou, e a auto-organização que ela disse. Isso aí é muito importante para ela melhorar. Agora, nessa questão de insônia, às vezes, está num nível que é mais avançado. Então, é preciso examinar todos os fatores circundantes, aqueles em torno desse universo dela. Pode, tem uma opção de coisinha que pode dar. Então, a primeira coisa, na hora, a pessoa tem que aprender a relaxação psicofisiológica, principalmente a muscular progressiva. O meu livro Projeciologia tem todas as técnicas. E não pode mudar a técnica que está lá, não. Tem que fazer do jeito que está lá. Bonitinho. Detalhe por detalhe. Que a pessoa vai fazer o relax. Então, isso é muito importante na questão da insônia. É a pessoa conseguir relaxar, mas relaxar que não precisa mais de relaxar nada. Porque tem pessoa que relaxa, mas ainda está com o rosto tenso. Às vezes uma coisa qualquer. Às vezes a mão cai assim, ó, porque ela não está relaxada. Você está entendendo? Ela está deitada, está a mão assim, daqui a pouco ela faz isso. E ela está pensando que ela está relaxada, não está nada. Assim só relaxou a hora que entregou-se às baratas. Senão não adiantou. Então, isso é muito importante falar com essa pessoa aí, tá certo? Eu estou aproveitando para dar aqui a dica, porque foi o que pediram, né? Mas então, Adélio... Só tinha mais uma questão, não sei se o senhor já comentou também, logo adiante, os jubileus acadêmicos, como fatores de esclarecimento histórico interpessoais. Ah, meu chapa, esse aqui, faz alguns anos, eu tive a experiência disso, que eu não tinha, na prática. Só já tinha visto outro, mas eu tive o meu. Que eu fui no meu jubileu lá dos dentistas, aquilo é impressionante.
Em matéria mnemônica, eu falei assim, que pena que o jubileu não acontece quando a gente tinha 15 anos. Então o negócio agora é arranjar um jeito de arranjar, por exemplo, o centenário, o Sesc centenário, o jubileu de vidas anteriores. Isso vai ser o máximo. Por isso que eu acho, como a população vai aumentar a idade, o problema, todo mundo vai viver mais, vai haver um prolongamento. Já pensou a hora que a pessoa tiver vivido 150 anos com lucidez, 200 anos com lucidez? Então ela vai ter o centenário em vez de jubileu. Isso é impressionante, que a pessoa pode... Olha, eu aprendi o negócio do jubileu. Vi aquele meu povo lá como é que era, eu tentando lembrar, gente que eu não via há 50 anos. Fui olhar para ver o temperamento, como é que a pessoa ficou com o tempo. Não estou falando do ponto de vista físico, não. Do ponto de vista intraconsciencial. O temperamento, o jeito, o que é que foi? O que estratificou na personalidade? Isso é impressionante. Valeria a pena fazer encontro de 10 anos, 20 anos, de repente? Vale. Eu acho que assim, ó, por exemplo, com 20, 30 anos já dá uma alteração. Agora, esses 50, a pessoa tem que se preparar. Tinha gente que me viu lá e começou a chorar. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa está entregue às baratas. E eu estou todo... É tanto que eu cheguei lá e comecei a arrastar uma perna para mostrar que não estava bom. Você lembra que eu fiz isso com os caras? Agora, gente, distorção mnemônica é uma forma de esquecimento até um certo ponto, não é um tipo, é alteração. De qualquer maneira, tem esquecimento no meio. Esquecimento quer dizer falta de retenção. É o processo da, vamos dizer, a queda da mnemosomática, a queda da holomnemônica. Ou outro nome, é a hipomnésia. Hipo quer dizer pouco. Mnésia é lembrança. É uma pessoa que tem pouca lembrança. Registro quase tudo. Mas quais são os registros prioritários que tem que fixar mais? Aqueles que vão ajudar você na execução da sua PROEX e principalmente na Mega Geston, que é a obra-prima que você está preparando para fazer. Porque se você está perguntando isso é porque ainda não tem obra-prima. É óbvio, eu não preciso perguntar. Na masculinologia e feminologia, por que o imigrante? Ué, precisa responder? A distorção mnemônica do imigrante, vocês acham que precisa falar alguma coisa sobre isso? Você é imigrante, né, Luiz? Você não vai esquecer da terrinha. Eu não estou falando de Buenos Aires, estou falando de Córdoba, que é a terra do australino. Ele está lá na terra dele. Então, veja, isso mexe na memória. Daqui uns tempos que você ficar aqui muito tempo, como é que é? É o caso da Natália com a Argentina. É o caso da Laura com a Espanha. Ela de vez em quando lembra, é o processo da distorção mnemônica. Agora, veja, nessa distorção, que a pessoa que perguntou aí, observa só a diferença, por exemplo, de idioma, a diferença de cultura, a diferença de influência do holopensene do novo país. O imigrante tem que sofrer isso tudo e enrolar com isso tudo. Uma outra coisa, o nível da relação social também que muda do imigrante. Então, nós temos que pensar nisso tudo. O caso é sério. Agora, gente, eu queria só... Hoje é domingo, é o dia que a gente seleciona para trazer o outro domingo. Eu queria trazer, como nós trouxemos aqui o estado vibracional, eu queria trazer agora um verbete que é efeito do estado vibracional, para o próximo domingo. De acordo? Tá? Muitas graças. Agora, ó, o que é que tem hoje aí? Que hoje nós temos 20 verbetes, tem 10 novos. Hoje é aquele domingo que para terça-feira tem 10 verbetes novos. Vocês vão ver aqui, ó, fala devagar para o povo selecionar direito. Né? Quem é que vai falar hoje? É você? Depois da eleição, tem os recados da Valdirene, a Nora Amalo, em relação ao Cipro, a Maria Fabres da Côncios, o Leonardo Paludeto da OIC e a Rosa Nader para falar do tertuliário. Bom, pessoal, por favor, não precisem dobrar o papel, ok? Ao final, então, da eleição, os monitores vão passar para pegar com vocês as cédulas. Bom, então vamos lá. Verbetes novos. Autodiscernimento afetivo. Exemplologia. Intempestividade.
Lei da Proexis. Eu ia ser isento, né? Agora. Lei da Proexis. Máximo da consciência. Melim. Objeto ajustado. Para preceptoria. Pseudo-bem. Trabalho antelucano. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Incivilidade. Localização. Operação. Prerrogativa. Primoponente. Referência. Taxologia da segurança. Usabilidade. Nós queremos convidar vocês para o 4º Congresso. Depois da bagunça, a gente convida vocês. Nós queremos convidar vocês para o 4º Congresso de Projeciologia, o 4º Congresso Internacional de Projeciologia, que vai acontecer de 15 a 17 de agosto na cidade de Belo Horizonte. Então, a professora Malo vai explicar para vocês o histórico aqui do ciclo. Seria bom para aqueles que chegaram na Conscienciologia depois de 1990 saberem um pouquinho desse evento, que ele foi realizado no Rio primeiro, como primeiro congresso internacional, reuniu os pesquisadores da American Society. Depois, o segundo, nós realizamos em Barcelona, também recebeu gente de 11 delegações. Depois, o terceiro em Nova York. Então, esse 4º congresso é um dos eventos mais tradicionais, se a gente puder usar essa palavra, da projeciologia. Ele vai acontecer em Belo Horizonte. E para os pesquisadores de projeção consciente, nós vamos ter a presença do Dr. Melvin Morse, que é aquele pesquisador americano de Seattle, que pesquisa as EQM de criança. Então, quem quiser ouvir as atualizações do Dr. Melvin Morse em Belo Horizonte, ele estará atendendo as perguntas, tem tradução, e a turma vai poder perguntar à vontade. Então, é um evento que já tem um longo histórico. Queremos convidar vocês também para o pré-evento, que é o Campo Projetivo, que ocorrerá em BH, dia 12 a 14, com o professor Wagner Alegretti e a professora Nancy. Então, estão todos convidados para também participar do Campo Projetivo. E as inscrições para o congresso, elas podem serem realizadas nos centros educacionais do IPC e no discernimento também, aqui na sede mundial. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, eu quero começar com uma pergunta aqui hoje. Quem aqui quer mudar de patamar evolutivo? Eu quero. Então, opa, legal. Então, um dos caminhos é o Recim. Um dos caminhos, né? Aqui na Conscienciologia existem vários. E eu estou aqui, então, para fazer um convite especial para vocês. Hoje, se alguém aqui ainda não participou de um Recim, lá no discernimento, das 15 às 17h30, pode ir como convidado especial, para conhecer. Gente, só um pouquinho, ó. Mais uma coisa. Obrigada. Eu tenho lá atrás um cachepô, aonde tem algumas informações referentes a cônscios. Ele está numa mesinha que tem rodinha, porque para que você consiga ver os 4 lados do cachepô, tem as informações diferentes. Sobre alguma coisa sobre o Recim, os horários do Recim, e inclusive mais informações de outros cursos que nós temos na Consciência. Então, eu pediria assim para vocês que quem estiver interessado, é uma forma da gente interagir. Como a gente não consegue estar todo dia junto, né, e unir no mesmo lugar, dentro do cachepô tem uma prancheta onde tem um cadastro e uma caneta. Quem estiver interessado em saber mais sobre a Consciência, por gentileza, escreva no seu telefone que a gente vai fazer contato com vocês, tá bom? Então, hoje, às 5 horas, vocês estão convidados para o Recim, das 15 às 17h30, lá no discernimento na Consciência.
Só lembrando que o conscienciograma é uma ótima ferramenta para diminuir as distorções mnemônicas aí e acessar um monte de informação sobre você e sobre o seu processo evolutivo, ok? Pessoal, também estou para fazer um convite para vocês. Esse ano a OIC está preparando um evento em setembro, que é a Semana da Saúde. São eventos que vão acontecer antes da 5ª Jornada da Saúde e começam no dia 29, 30 e 31 com uma imersão progestoterápica, que é o curso de campo da OIC. Depois continuamos a semana com várias atividades que vão ser feitas em parceria com outras ICs, atividades práticas. E aí depois, no dia 5, 6 e 7, são os dias da Jornada da Saúde. Então é um evento grande, é um ano especial para a OIC, que nós vamos estar concretizando o campus OIC, e gostaríamos de fazer esse convite. Essa semana, até o final de semana, nós estamos com um preço especial. Se vocês quiserem mais informações sobre as inscrições, os preços, pode falar comigo ou com o Luiz. Ok, obrigado. Olá, tá alto. É para fazer a atualização da nossa lista. Todos viram essa lista passando. É a lista nossa, dos tertulianos, para contribuirmos aí com a construção do tertuliário. Então, a ideia é que cada um contribua com aquele valor que queira e que possa, né, contribuir. Então, nós já somos hoje 143 pessoas na lista, no valor mensal de R$ 4.746, o que vai gerar em 6 meses R$ 28.476. E a gente convida a todos que ainda não participam dessa lista que o façam na medida das suas possibilidades. Tá bom? Qualquer coisa vem conversar comigo. Pessoal, parece que foi recorde, ganhou com 72 votos, verbete autodiscernimento afetivo. 72 votos. Então, terça-feira. Lembrando que a tertúlia na terça-feira será aqui, tá? No auditório da Holoteca.